Essa é a segunda parte da aula da lição 3. Então vamos continuar falando sobre evangelismo. Nossa igreja então existe para o evangelismo. Esse é uma das declarações de compromisso que nós temos. Ao fazer parte da Igreja Batista da Paz, você está se conectando conosco, tanto na adoração, como nós vimos, falando sobre nossos estilos de culto, tanto quanto no evangelismo. Então, olha o que a Bíblia diz. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, nós temos uma ordem que pela igreja, através da igreja de Jesus, a multiforme sabedoria de Deus, que sabedoria é essa? A sabedoria nossa, humana? Não, a multiforme sabedoria de Deus tem a ver com a forma com que Deus operou salvação através de Jesus. Que esta sabedoria de Deus seja conhecida de todas as pessoas, de todos os lugares. Também, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois como invocarão daquele que não creram e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o texto de Paulo aqui nos diz que as pessoas só serão salvas se invocar o nome do Senhor. Mas como elas vão invocar o nome do Senhor se elas nunca ouviram falar de Jesus? Ele diz que Jesus é o único caminho para Deus. Então, esse é um texto muito sério e por isso a igreja precisa estar comprometida com o evangelismo. Os seus amigos, seus parentes só poderão crer em Jesus no momento em que ouvirem sobre Jesus. Por isso, Paulo nos chama aqui a uma responsabilidade, porque há tantos povos ainda não alcançados. E daqui de evangelismo nós tiramos nosso movimento missionário. A Igreja Batista é uma igreja missionária. Nós temos missões nas nossas veias. Nós cremos que Deus quer salvar as pessoas e por isso nós pregamos o Evangelho. Por isso temos campanhas de missões. Então nós temos missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, missões regionais. A cada tempo na igreja nós estamos enfatizando uma dessas faixas de missões. E você, ao se tornar batista, precisa entender isso, de que as comunidades, as tribos, os povos que ainda não ouviram falar de Jesus estão condenados em seus pecados e precisam de Cristo para serem salvos. Então, nós existimos como igreja para que a igreja cresça, o evangelho seja expandido, a boa nova seja pregada em todos os lugares. Boa nova de que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, todos os homens pecados estão destituídos da glória de Deus, mas que em Jesus Cristo todos nós podemos obter salvação. Então, algumas desculpas que as pessoas dão para que a igreja não cresça não são realidade. Por quê? A igreja precisa crescer por alguns motivos. O primeiro, porque Deus ama as pessoas. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. O Senhor é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Por quê? Porque Ele ama as pessoas. Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus ama as pessoas que estão encarceradas, Deus ama as pessoas que estão doentes, Deus ama as tribos indígenas, Deus ama os povos de todas as nações, mas para que eles venham ao conhecimento da salvação, eles precisam ouvir falar de Jesus. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Deus ama as pessoas, não importam quem elas sejam. Outra coisa, outro motivo, porque Deus ordena, isso é uma ordem de Deus, que você pregue o Evangelho. Não pregar o Evangelho é pecado. A Bíblia diz, saí pelos campos, atalhos e forçai a entrar, para que a minha casa se encha. E em Atos 1,8, ser-me-eis testemunhas. Então a Bíblia diz que nós precisamos pregar, ide por todo o mundo, é a grande comissão, é uma ordem, não é uma sugestão. Quando eu e você não pregamos, nós estamos desobedecendo uma ordem de Deus. Pregar o Evangelho é uma ordem. Você precisa pregar aos seus amigos, na faculdade, no trabalho, seus vizinhos, seus parentes. Fale do amor de Jesus. Evangelizar não é falar de você. O Evangelho é a pregação do que Jesus fez pelas pessoas, de que elas estavam perdidas nos seus pecados e foram salvas, ou podem ser salvas pelo sacrifício de Jesus. Outro motivo é porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que a igreja cresça. Esse é o desejo, que a Igreja Batista da Paz se torne uma igreja grande,
com muitas pessoas sendo salvas por Jesus Cristo. Ele diz que a cabeça, em Colossenses 2,19, a cabeça do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo, ou seja, Deus sempre quer o aumento do corpo dele, que é a igreja. Então, esses são os motivos pelos quais nós fazemos evangelismo. Mas também, outro motivo pelo qual a igreja existe, outro compromisso que nós temos é de edificar. Né? Jesus quer edificar a igreja dele e para que isso aconteça, nós não podemos ter desculpas. Então, uma desculpa que as pessoas dão, nós não estamos interessados em números, mas como não? Se Deus está interessado nos números, Deus está interessado que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, essa é uma mentira usada para distorcer a verdade de Deus. Outra desculpa que é dada, nossa igreja quer mais qualidade do que quantidade. Então, muitas igrejas dizem isso, que a igreja não cresce porque a gente exige. Isso é mentira, porque onde há qualidade, onde a luz brilha, pessoas se achegam ao Evangelho. Então, nós precisamos ter as duas coisas. Qualidade vai trazer quantidade. Grandes igrejas são frias e impessoais. E isso é também mentira. Uma igreja pequena pode ser impessoal e fria quando ela se fecha e não aceita a inserção de novos membros na amizade, na comunhão da igreja. A nossa igreja IBAP tem várias formas de você fazer parte, ter comunhão. Escola Bíblica Dominical nas classes, nos ministérios, servindo com outras pessoas, nos pequenos grupos onde nós estamos nas casas, pregando o amor de Deus, conhecendo um ao outro, dando suporte um para o outro. Nos grupos de faixa etária e gênero, nós temos encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de adolescentes, jovens. Então, você precisa se integrar e então você vai perceber que a igreja não é fria. A igreja, então, precisa crescer das duas formas. Ela precisa ter duas asas, nós dizemos assim. Uma asa é que a igreja seja grande. Nas nossas celebrações, nós queremos muitas pessoas sendo salvas e encontradas por Cristo. Ela é grande na sua obra, ela é grande na realização da obra de Cristo, mas ela é pequena ao mesmo tempo, que é a comunhão, o conhecimento, você estar envolvido com um grupo de outros irmãos em algum ministério ou em algum grupo pequeno. E assim a igreja pode ser grande na sua obra e pequena no sentido da comunhão, onde todos são conhecidos por alguém, por algum grupo da igreja. A igreja também existe para o discipulado. O discipulado é aprendizado, crescimento, maturidade. A igreja existe para que os crentes, o povo de Deus, se torne cada vez mais maduro, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Ou seja, você já sabe as primeiras coisas, que você é pecador, Jesus morreu por você, e agora você precisa prosseguir para a maturidade, se tornar alguém semelhante a Jesus. Então a igreja tem muitos canais de discipulado, homens, mulheres, casais, noivos, jovens, discipulados pessoais, oração, tem tanta coisa que vai nos ajudar a crescer no conhecimento de Cristo, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Então aproveite essas oportunidades, porque é exigido de nós. Olha o que diz 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos crescer no conhecimento da graça. Aqui é crescer no conhecimento do próprio Jesus e na aplicação prática. Também Efésios 4, 11 a 3 vai nos dizer que todas as pessoas, todos os ministérios que existem na igreja foram dados à igreja para que os crentes possam desenvolver-se, aperfeiçoar os santos, tornar estes capazes para o ministério, para que você seja capaz de ser um crente maduro, semelhante a Jesus, fazendo a vontade de Jesus aonde você estiver. Esse é o motivo pela igreja. Então, você precisa crescer, você precisa ter essa rota de crescimento, até o ponto que você esteja agora pronto para discipular outra pessoa. Então, esse é um objetivo da igreja. Outro objetivo da igreja, além de celebrar a Deus, adorar, evangelizar e também discipular, a igreja também existe para o ministério. Ministério é serviço.
A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Cada um cumpre um papel no corpo. Cada um ministra na vida do outro. Serve ao outro como uma demonstração do amor de Cristo. O amor de Cristo, como Cristo mostrou, é um amor prático, em que a gente pratica, demonstra através do serviço. Muitas pessoas dizem que amam, mas não amam na prática. Jesus está nos desafiando a amar na prática uns aos outros. E como é que a gente ama na prática? A gente ama na prática através da ministração, do serviço, quando você serve o outro. Aqui está escrito errado, ministério. Olha só, a diversidade de dons, ou seja, existem muitos dons na igreja e há diversidade de ministérios, muitos serviços, mas o Espírito é o mesmo. Então, a igreja é chamada para servir, para cuidar um do outro através do dom e do talento que eu recebo. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor. Eu sirvo, eu ministro a igreja através da pregação, através do aconselhamento, através da liderança. São formas e através da oração, são formas que eu tenho de ministrar a igreja. Mas o irmão que cuida dos meus filhos, ele ministra a igreja através do ensino, através do cuidado. O irmão que está na portaria está ministrando a igreja através da simpatia, através da hospitalidade, enfim. Então, todos nós somos chamados a servir. Então, em nossa igreja, para que nós tenhamos essa unidade, nós temos um compromisso. Que compromisso é esse? Que cada membro é um ministro. Você não está vindo para a Igreja Batista da Paz para sentar numa cadeira, num banco e ficar sendo servido só. Você vai ser servido, mas você também é chamado a servir, a ser um ministro. Você, ministro, precisa ministrar na vida de alguém, precisa servir, dar, ofertar, doar de si, do seu tempo, da sua atenção, do seu trabalho, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus bens para abençoar os outros. Então você precisa descobrir qual é o seu dom e se juntar a um ministério na igreja, um grupo de irmãos que ministram naquela área para abençoar a igreja. E isso é algo que você precisa fazer como membro da IBAP. Também nós temos o compromisso de entender que toda tarefa é importante, tudo é celebração. Nós celebramos a Deus apertando a mão das pessoas que chegam na igreja ou recebendo essas pessoas com um sorriso. Nós celebramos e adoramos o Senhor organizando os carros no estacionamento, olhando os carros na rua. Nós celebramos ao Senhor ensinando nas classes. Nós celebramos ao Senhor cuidando do som, cantando, tocando, enfim, quando nós servimos. Então toda a tarefa na igreja é importante porque é feita ao Senhor, por amor ao Senhor e para a edificação daquele outro irmão e para a proclamação do Evangelho. Cada membro é um especialista em servir. Essa é a nossa especialidade, irmãos. Nós precisamos aprender que somos uma igreja que serve, que se doa, um se doa ao outro, um cuida do outro. Então, eu quero chamar você a se comprometer com a adoração, se comprometer com o evangelismo, com o discipulado, com o serviço e com a comunhão. Esse é o seu chamado, para que assim nós possamos cumprir a tríplice tarefa da igreja: adorar a Deus, edificar uns aos outros e proclamar o Evangelho. Então, venha comigo nessa jornada para que nós possamos, então, conhecer. Próxima lição nossa será a lição número 4. Acompanhe com a gente, não perca, faça parte e que Deus te abençoe.